Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é o Conversando sobre Jesus, o seu podcast com as mais lindas histórias e lições sobre Jesus, apresentando um bate-papo leve e descontraído. Eu sou Irandir Protásio e estou aqui com as minhas amigas Silvia Protásio, Ondina Torres e também com Admilson Barbosa. Bom dia, Silvia. Bom dia, meus amigos de bancada, e bom dia a todos os ouvintes queridos. Bom dia, Ondina. Bom dia, Irandir, Silvia Barbosa. Bom dia a todos os nossos ouvintes do canal do Lar Ismael e que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Bom dia, Barbosa. Bom dia, Irandir, bom dia, Ondina, bom dia, Silvia, bom dia a todos os nossos ouvintes. Que a paz do nosso Mestre Jesus esteja com todos nós. Nós hoje vamos falar sobre um apóstolo muito importante. A nossa história, o nosso podcast vai versar sobre Tomé, o apóstolo descrente. Silvia, pode nos dizer quem foi Tomé? Ele tinha um irmão ou irmã gêmea? Tomé, também conhecido como São Tomé, foi um dos 12 apóstolos escolhidos por Jesus Cristo. Desempenhou um papel fundamental na propagação do cristianismo primitivo. Ele é uma figura importante no Novo Testamento, conhecido principalmente por sua dúvida inicial sobre a ressurreição de Jesus, até que ele próprio pudesse ver e tocar as feridas de Cristo. Esse episódio rendeu-lhe o apelido de Tomé o Incrédulo. Porém, esse momento é muito significativo por demonstrar uma transformação profunda na fé de Tomé, reconhecendo Jesus como meu Senhor e meu Deus. A palavra Tomé tem origem aramaica e significa gêmeo. Em grego, o equivalente é dídimo. Essa conexão linguística sugere a possibilidade de que Tomé tivesse um irmão gêmeo, embora os textos bíblicos não confirmem essa informação. Bem, aqui então está a apresentação de Tomé. Ondina, qual o comportamento de Tomé no grupo dos discípulos? Pois bem, Tomé andava segundo a lógica, mas parecia desconfiar de tudo e de todos. Alguns autores o apontam como portador de um certo pessimismo, que às vezes o levava a separar-se da convivência dos demais companheiros. De todos, era o que mais demonstrava interesse em que Jesus dilatasse a sua zona de influência junto aos homens importantes e mais ricos. E, sob o seu ponto de vista, era necessário atender a algumas das exigências dos fariseus, bem aquinhoados de autoridade e de riqueza. Ele pensava que disso dependia a vitória ampla e fácil do Evangelho. Pois é, Ondina, é interessante notar que a maioria, dos discípulos e das pessoas queria que Jesus tivesse uma influência com os homens mais importantes da época. Mas muito de nós, não fugimos a essa regra ainda hoje. Queremos, se não nós, mas alguém do nosso convívio que tenha essa influência, aos que consideramos poderosos. E Jesus, com uma proposta bem diferente, onde esses homens poderosos da época não tinham ainda lugar no seu ministério. Tem uma passagem bem interessante no livro de Amélia Rodrigues, chamado Pelos Caminhos de Jesus, da psicografia de Divaldo Pereira Franco. Ela é intitulada Candidatos ao Reino, aonde Tiago, ele leva 3 personagens muito importantes, para conversar com Jesus. E cada um vai expondo a Jesus o que ele poderia fazer, mas todos eles deixaram bem claro que não poderiam ter seus nomes ligados à obra que Jesus estava fazendo. Jesus ouviu e dispensou o pessoal. Tá bom, muito obrigado. Tal. E o Tiago ficou decepcionado, porque
Jesus demonstrou uma indiferença, né, com a posição daquele pessoal. E depois, né, ele foi lá falar com Jesus. E ele disse, Amélia Rodrigues diz assim, que ele disse assim, não te entendo, programas uma obra, um reino novo e uma revolução libertadora. Todavia te trago o que há de melhor. Não tem sequer uma palavra de consideração, entusiasmo ou estímulo para com eles ou para comigo. O que pretendes, afinal? Aí Jesus olhou para ele, olhou para o infinito e, muito calmo, esclareceu. Olha, eu venho fundar o reino de Deus nas almas, sem aparência exteriores. Os do mundo são transitórios, por mais opulentos se apresentem, erigidos com mão escrava e argamassada com sangue, carne e lágrimas, ocultam por detrás das fortes paredes as misérias dilaceradoras que não conseguem modificar. O meu reino é estruturado com o amor e a renúncia, objetivando a libertação das consciências e dos sentimentos. Então, a gente vê que todos os discípulos discutiam sobre isso, né? Eles não faziam isso por maldade, eles tinham ânsia de querer que a mensagem do mestre, né, se propagasse e buscavam essas pessoas, né, que tinham um conhecimento, posição, dinheiro para trazer para Jesus. Não era maldade, era ingenuidade, né, que eles haviam. E Tomé também participava dessa opinião dos demais apóstolos. Né? Barbosa, existem 3 momentos marcantes, né, na vida de Tomé, conforme os textos bíblicos relatam. Quais foram esses 3 momentos, Barbosa? Esses 3 momentos foram bem importantes. Tomé, ou Dídimo, aparece em 3 momentos marcantes nas Escrituras que revelam traços importantes de sua personalidade e fé. Primeiro, a decisão de seguir Jesus até a morte, que está lá em João, capítulo 11, versículo 16. Quando Jesus decide voltar à Judéia para ressuscitar Lázaro, os discípulos ficam com medo, pois os judeus já haviam tentado apedrejá-lo lá. Tomé, com coragem e lealdade, diz: vamos também nós, para morrermos com ele. Esse momento revela a disposição de Tomé em seguir Jesus, mesmo correndo risco de vida. Segundo, a dúvida sobre o caminho. Está lá em João, capítulo 14, versículos 5 e 6. Durante a última ceia, Jesus fala sobre ir preparar lugar para os discípulos, mas Tomé expressa sua confusão. Senhor, não sabemos para onde vais. Como então podemos saber o caminho? Essa pergunta de Tomé dá a Jesus a oportunidade de proferir uma das declarações mais conhecidas do Evangelho. Jesus diz para ele: eu sou o caminho, a verdade e a vida. João, capítulo 14, versículo 6. E terceiro, a incredulidade e a confissão de fé, que está lá em João, capítulo 20, de 24 a 29. Após a ressurreição de Jesus, Tomé não estava presente quando ele apareceu aos outros e duvida da ressurreição. Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não crerei. João, capítulo 20, versículo 25. 8 dias depois, Jesus aparece novamente e convida Tomé a tocar em suas feridas. Tomé então responde: Senhor meu e Deus meu. João, capítulo 20, versículo 28. Esse momento, ele é marcante porque mostra a transição da dúvida para uma das mais fortes declarações de fé nos evangelhos. Esses 3 episódios mostram Tomé como um discípulo fiel, sincero em suas dúvidas, mas também aberto à revelação e profundamente transformado por seu encontro com Cristo ressuscitado. Interessante, não é, Barbosa? A personalidade de Tomé, muito próximo da maioria de nós. Ora, somos todo confiança, né? Para logo depois, a gente acaba duvidando da situação. Eu me vi, assim, num desses momentos, logo no início da pandemia. Nós tivemos uma reunião para decidir se parávamos as atividades na casa espírita ou continuávamos.
E eu defendi a bandeira de que devíamos parar e analisar a situação no decorrer do tempo. Com a concordância de todos, nós paramos. Mas dias depois, estava eu a pensar sobre o que falavam os outros e se a decisão estava certa. Esses momentos de Tomé existem ainda em mim. Eu não sei em vocês, né? Mas, assim como ele, eu trabalho hoje no sentido de ter uma fé mais sólida, uma postura mais firme. Ô Silvia, segundo Humberto de Campos, Tomé ouviu de Jesus, quando acompanhava a sua caminhada para o Gólgota, um aviso importante. Qual foi? Então, um aviso importante sobre a natureza da fé e a importância da perseverança. A mensagem, ela destaca que a fé verdadeira, ela exige confiança, perseverança e a capacidade de acreditar além do que se pode ver. É difícil isso, né, gente? A fé não se limita à evidência física. Jesus teria alertado Tomé que a verdadeira fé transcende a necessidade de provas tangíveis. Ele ensinou que a fé genuína reside na confiança e na crença no invisível, no poder do Espírito. A perseverança na fé, ela é essencial. E Jesus também teria enfatizado a importância da perseverança na fé, mesmo diante das adversidades e das dúvidas. Ele teria incentivado Tomé a manter a fé firme, mesmo quando as circunstâncias parecessem desfavoráveis. Pois é, Jesus tinha a presciência das coisas, né? Ele conhecia um a um os seus discípulos e ele se antecipava então às situações, visando fazer com que os discípulos não precisassem passar pela situação ou, se passassem, lembrassem do seu ensinamento. Ele procurava, em determinados momentos, conversar individualmente com cada um deles, né? Ele faz isso conosco hoje. Cada trecho, frase que lemos do Evangelho, da Bíblia, ou de mensagens, conversas sérias, contém um ensinamento importante para a nossa vida. Nós, quando percebemos isso, né, comumente, costumamos, né, a gente percebe, isso daí ele serve para fulano. Nós nos esquecemos de que aquilo que nós estamos ouvindo é para nós. Né? Esse ensinamento surgiu, então é para cada um de nós. Né? Então Jesus alertou Tomé, olha só, falou sobre a fé. Né? Mas, claro, naquele momento ele acabou duvidando. Meu querido amigo Barbosa, você pode narrar a reação de Tomé quando soube que Jesus apareceu aos outros 10 discípulos? Claro, Irandir. Eu quando vejo essa história de Tomé, e nessa parte aí, então, eu fico imaginando, nós hoje fazemos tanto isso, né? Tomé chegava devagar, o coração ainda pesado com a dor da crucificação. Quer dizer, estava sofrendo ainda, né? Cada passo ecoava no chão de pedra, como um lembrete da ausência de Jesus. Quando entrou no local onde os outros discípulos estavam reunidos, percebeu logo algo diferente. Seus rostos estavam iluminados, os olhos brilhavam, como se uma chama antiga tivesse sido reacendida. Antes que pudesse perguntar o que havia acontecido, alguém gritou de lá. Talvez Pedro, talvez João, não sabemos. Se adiantou e disse com um entusiasmo incontido: Tomé, nós vimos o Senhor. O mundo pareceu parar por um instante. Tomé arregalou os olhos, olhou para cada um deles, buscando no rosto de seus amigos qualquer sinal de brincadeira. É a mesma coisa que nós fazemos, né? Quando alguém conta uma coisa a gente, que a gente acha aquilo impossível. A gente olha para cada um e está brincando. Engano. Ou até loucura. Como poderiam estar tão certos? Como podiam dizer isso assim tão facilmente? Ele sentiu uma mistura de esperança e raiva, como se tivesse perdido algo precioso, como se a visita do mestre tivesse sido um raio que passou, e ele não estava ali para vê-lo. A voz saiu quase num sussurro, mas firme, carregada de mágoas e descrenças. Se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos,
e não puser o meu dedo onde estavam os pregos, a minha mão no seu lado, de modo nenhum eu crerei. Mesmo ele tendo aquela dúvida, mas ele foi taxativo, né? Eu não vou crer se eu não fizer isso. Um silêncio desconfortável caiu sobre a sala. Tomé se afastou um pouco, sentindo o peso da dúvida, mas também o vazio da ausência. Ele estava sentindo muito a falta de Jesus, né? Ele sabia que o Cristo tinha sido crucificado, que estava morto. Ele estava muito sentido com isso. No fundo, não era apenas incredulidade, era dor, era saudade, era a ferida aberta de um coração que amava tanto o mestre que temia se decepcionar de novo. Ele queria acreditar, mas precisava ver com os próprios olhos. É uma narrativa bastante emocionante, né? Eu estava aqui pensando como é que Tomé, né? Como é que você narrando aí, eu vendo a cena ali de Tomé, né? Com os olhos assim, né? Incrédulo, né? Como pode ser isso, né? E Tomé, ele não se lembrou de nada do que Jesus falou para ele, né? Sobre a fé. Quando a Silvia nos mostrou lá que Jesus, a caminho do Gólgota, disse para ele, nem mesmo ele parou para analisar o que os 10 companheiros estavam lhe dizendo. Mas como você disse, era a dor, a surpresa de algo maravilhoso que iria com certeza aliviar o seu coração. É um costume que nós temos, né, desconfiar mesmo de uma pessoa de nossa confiança, quando ela diz algo que parece assim ilusório, né? Nós não acreditamos, nós achamos que aquilo não pode ser, nós não levamos muito em conta. A negação do fato é a nossa primeira opção. Depois até vamos pensar no assunto, né? Até porque hoje nós não vamos sair por aí aceitando tudo que é dito. Hoje em dia não dá para fazer isso, né? Mas nós precisamos dar crédito a algumas pessoas. Ora, né? Eles tinham ali 10 amigos, né? E nós também fazemos isso, não é só Tomé, né? E até aquelas pessoas que nós não confiamos muito, nós temos que ouvi-las, né? Nós precisamos, pelo menos, pensar sobre o que foi dito, pesquisar sobre o assunto, né? E só descartarmos quando nós tivermos certeza de que aquilo não pode ser verdade. O Tomé, como a gente já falou, né, ele estava com 10 amigos, conviviam 3 anos juntos. Jesus os conduzia. Eu acredito que, sinceramente, o problema do Tomé foi a dor da morte de Jesus. O futuro nublado que todos viam. Isso tudo impedia o seu raciocínio. Mesmo assim, como a Silvia disse, né, Jesus falou com ele sobre a fé. Jesus disse, e nós precisamos pegar aquilo que Jesus disse para Tomé, para nós, né, sobre a importância da perseverança na fé, mesmo diante das adversidades e das dúvidas. Jesus disse isso para ele. Quando erramos, nós não podemos alegar ignorância, porque recebemos um ensinamento. Jesus nos deixou todos os ensinamentos, né? E hoje a gente já conhece. Mas Tomé é uma figura notável exatamente por isso, porque ele traz, né, traços nossos, né? Aliás, nós trazemos traços dele, né? Mas, Ondina, Tomé... Eu quero falar, peraí, deixa eu falar um pouquinho. Eu quero falar uma coisa aqui. Porque, assim, a dor, ela nos cega, né? A gente sai fora, conforme o tamanho da dor, ele estava sentindo uma dor imensa, né? Por causa da morte de Jesus. Então, subiu tudo, porque ficou ao quadrado isso. Ele já era dele a dúvida. E entrou o fator da dor, aí piorou a situação para ele. Ele realmente, lá com os amigos, eles estavam com todos os amigos, conviviam há 3 anos, como você falou, mas ele precisou se afastar. Porque a gente também precisa. Quando a dor é muito grande, quando afeta a gente
a gente sai um pouco fora da realidade, então a gente tem que se afastar para tudo entrar nos eixos, a gente pensar, clarear a mente, né? E lembrar realmente do que você falou aí, do que eu falei, do que Jesus disse. Perseverar na fé, né? Não, eu vivo falando isso, tá? Porque realmente eu acho que não é fácil. Não é fácil, não é assim, no estalar do dedo que a gente, né, sai dessa dor, tem essa fé. Ela tem que ser algo diário. Essa perseverança na fé, ela tem que ser diária, porque senão qualquer coisa nos abala e entra a dúvida. Eu acho isso. E é muito interessante tudo isso, porque Jesus, ele trouxe para a gente as coisas mais insólitas, né? Por quê? Ele veio falar de amor num tempo em que não se falava de amor, da forma como ele falava. Falar que todo mundo é irmão, falar que todos somos irmãos e tal. Agora, veja só, ele, naquele momento, ele avisou que ele ia voltar no terceiro dia. Mas, gente, tá bom. Agora, ele voltar é algo que eles nunca iriam imaginar. Tá bom, ele vai voltar, mas como? Ele entrar num ambiente totalmente fechado. Ele aparece, né? E diz: a paz de Jesus, a paz de Deus esteja contigo. Imagina a surpresa, né? Então Jesus veio fazer coisas que nós, até hoje, muitos de nós não entendemos. Ele matou a morte naquele momento, mas quantos entendem isso, né? Então realmente é algo muito, traz uma surpresa muito grande, né? E como a gente falou, a dor dele fez com que ele já duvidava, e a dor fez com que ele realmente apagasse isso, né? Eu mesmo fico pensando, mesmo que eu andasse com Jesus como eles andaram, vendo ele morrer, e ele depois aparecer na minha frente, meu amigo, a carreira seria grande, viu? Talvez depois eu voltasse, mas na hora seria bem grande, viu? É de assustar mesmo, Barbosa. Eu também acho que eu iria assustar também, lógico. Mas veja como ele foi prudente. Quando ele aparece para Maria Madalena, ela não reconhece. Ela pensou que fosse um jardineiro, um cara que cuidasse dali, né? Ela só vai conhecê-lo quando ele fala, pela voz ela vai reconhecer. Aí caiu a ficha dela, senão eu acho que ela também, né, teria se assustado muito, né? Mas Jesus foi muito prudente. Agora, para aqueles 10 homens reunidos, né, foi algo assim, deve ter sido algo assim muito lindo, né? Eu só você narrando, eu já fiquei muito emocionado. Bom, Ondina, Tomé está presente em vários episódios da trajetória de Jesus, como nos disse o Barbosa e a Silvia. Por que então ele não acreditou que Jesus havia aparecido para os discípulos? O que você acha? Então, eu também fiquei. Eu fui pesquisar bastante, porque Tomé fez parte de todos os momentos importantes de Jesus ali, onde tiveram muitos milagres, né? Então a gente imagina que podemos esperar qualquer coisa aí, né? Acontece que Tomé ele estava ausente, né? Quando Jesus apareceu ressuscitado para os demais discípulos pela primeira vez. E por isso ele duvidou da ressurreição de Jesus. Ele era o único que não estava lá. Podia ser uma pegadinha, vamos dizer assim, né? Só que a psicologia explica por quê. Por que que nós duvidamos quando não vemos um acontecimento?
E a explicação, ela está ligada na necessidade de validação e a busca pela certeza. Quando não temos a experiência direta de um acontecimento, somos mais propensos a duvidar, pois não temos a confirmação sensorial. E ele ainda disse, né, eu tenho que pegar ali, né, e o contexto visual que poderiam nos dar essa certeza. Então é igual nos dias de hoje, que a gente precisa ver na televisão, ouvir no rádio, ler no jornal, tem que sair na internet, para a gente acreditar em algo muito espetacular, né? Então, eu acho que foi realmente de acordo com o que a ciência diz mesmo. Precisando. E mesmo assim, saindo em tudo isso que você falou, às vezes ainda a gente duvida. Não é verdade? É verdade. Tem casos assim que a gente duvida. E nos dias de hoje, com tantas fake news, hein? Exato, Barbosa. Ainda tem que sair procurando, né? As provas e contraprovas. Eu acho que eu seria como Tomé também. Ia querer colocar o dedo na ferida. Porque não é um acontecimento qualquer. É um acontecimento invulgar. Depois de 3 dias, Jesus, né, cumprindo o que estava, né, nas profecias, né, estava escrito, né, principalmente Isaías, ele volta. Né? E ele realmente não estava presente. Se ele tivesse presente, ele não duvidaria, porque aí era uma outra situação, né? Imagino. Porque aí não tinha como duvidar. Ele estava ali, ele podia tocar, ele podia falar e tal. Mas ele não estava. Mas Tomé, daqui a pouco a gente vai ver que ele serviu de um grande exemplo para nós. Né? Mas eu acho normal a situação de Tomé nessa situação. Ô Silvia, a gente está falando de que Jesus apareceu. Você pode contar, né? Como é que foi o aparecimento de Jesus a Tomé e qual foi a sua reação? Vamos lá, então. O encontro de Jesus com Tomé é um dos episódios mais marcantes do Novo Testamento. E ele é narrado em João, capítulo 20, versículos 24 a 29. Então, como o Barbosa e a Ondina disseram, Tomé não estava presente no momento que os discípulos viram Jesus pela primeira vez e expressou sua incredulidade. Ele declarando que só acreditaria se visse as marcas dos pregos nas mãos de Jesus e tocasse em seu lado. Né? 8 dias após essa fala, estavam os discípulos reunidos e desta vez Tomé estava junto com eles. E aí, quem surge? Jesus. E Jesus apareceu no meio deles, mesmo com as portas trancadas, e saudou-os com: paz seja convosco. Então, Jesus se dirigiu especificamente a Tomé, convidando-o a tocar em suas feridas, dizendo: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e põe a tua mão e chega ao meu lado, e não sejas incrédulo, mas crente. E a reação de Tomé diante da presença de Jesus e da prova tangível de sua ressurreição, Tomé exclamou: Senhor meu e Deus meu. Jesus respondeu a Tomé dizendo: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Minha gente, eu fiquei arrepiada de contar essa parte assim, essa parte aqui, sabe? Muito bonita, eu fiquei emocionada. Eu vou contar uma coisa para vocês. Alguns anos atrás, eu fui convidada a fazer parte dessas gravações do Lar Ismael.
Eu tenho muita dificuldade de entender no primeiro momento e comentar uma simples frase. Se me faz uma pergunta assim, a queima-roupa, lê um trecho e fala para eu explicar, eu tenho uma certa dificuldade, né? Minha dúvida, ela era avassaladora, vocês não têm noção. E eu pensava, eu não levo jeito para isso. Pensava, não só pensava como falava. Vou me enrolar, não vou conseguir articular as ideias e só vou passar vergonha. Era a minha própria versão da incredulidade. Igualzinho Tomé, né? E eu não conseguia ver em mim a capacidade de vencer, de superar esse medo. Foi fácil? Não foi. Mesmo com o apoio do marido, dos amigos aqui, de muitos outros, né? Eu simplesmente não acreditava. Apesar da insegurança, decidi aceitar. E vamos ver o que dá. E aqui estou eu. Essa experiência me ensinou a não duvidar tanto do meu potencial e dar a mim mesmo a chance de tentar. Mesmo quando a incerteza é grande. Ainda estou na briga, mas estou aqui. Bom, ainda bem, né? Lindo trabalho, fazendo um lindo trabalho, né? Obrigado. Ainda bem, né, que você tentou, bruscou. Ainda bem. Você deixou... E deu trabalho, viu, para começar. E deu trabalho. Deu trabalho. Ainda bem que começou. Eu fiz a prece lá no centro essa semana. Eu ia dizer. Ó, para você ver. Né? Mas é uma coisa assim, é difícil. Você já pensou você dando uma palestra? Não, calma aí. Tá bom. Mas então, gente, realmente emocionante essa narrativa, né? De como Jesus apareceu para Tomé. Eu imagino o semblante dele, né, diante dessa situação. O mestre ali, né, pedindo para que ele tocasse o dedo em seus ferimentos. E ele, imagina como é que ele ficou, né? E mesmo com a admoestação de Jesus, Tomé ficou muito feliz. Nada mais importava para ele, o mestre estava vivo. E feliz ficamos nós também, né, quando conseguimos crer em algo que achávamos impossível. Como a Silvia relatou, né, a sua descrença, é de pura felicidade podermos ver que conseguimos vencer a nós mesmos. Né? A fé desbrava o caminho para a nossa felicidade eterna. Nós precisamos crer verdadeiramente. Ondina, dá para você assim pensar e mostrar para a gente qual o estado emocional de Tomé depois desse episódio? Porque deve ter sido assim algo... Só a Silvia lendo, eu já também fiquei muito emocionada. E é só o que eu posso dizer. Ele creu. Então, gente, ele deve ter se sentido agradecido e imensamente feliz, porque o seu mestre estava vivo. E eu acho que foi ali, né? Foi ali, então, que a sua fé se aflorou dentro do seu peito. Deve ter sido um momento daqueles que a emoção não cabe ali, não é mesmo? Imaginem. Eu até comparei, gente. Imaginei assim um momento que fosse tão mágico. Aí lembrei da história de Isabel, a prima de Maria, quando ela descobre que está grávida. Ela tinha idade avançada, já tinha perdido totalmente as esperanças, mas era o sonho da vida dela. E aí vem o anjo e fala para Zacarias que ela ia ficar grávida. Mas Zacarias não acreditou, não. Imaginem, gente, essa mulher que queria tanto ter um filho. O sentimento de felicidade, de realização e de gratidão não cabia mais dentro do seu peito, quando teve a certeza
de que esperava um filho, o seu tão esperado filho. Eu acho que foi mais ou menos isso que Tomé sentiu. Nada mais. Exatamente. Pois é, Ondina. Essa alegria pela ressurreição de Jesus, ela é narrada por Leon Tolstói em um livro chamado A Eterna Mensagem do Monte, pela psicografia de Célia Xavier Camargo. Ele conta assim, várias histórias de pessoas anônimas, né, que tiveram algum contato com ou conhecimento de Jesus e entristecidas, né, com a sua morte, elas vibraram de alegria quando souberam da sua ressurreição. E eles festejavam nas vilas onde moravam, reuniam-se, né? E saíam nas ruas dando aleluia, aleluia, né? O Cristo está vivo, né? E essa notícia, ela se espalhou como um rastilho de pólvora. Então, veja o problema de Tomé. Ele, que era tão próximo a Jesus, não confiou em seus 10 amigos de convívio e pessoas que viram Jesus apenas uma vez, ou só tiveram conhecimento do que ele fez, creram em quem lhes contavam esta alegria, esta ressurreição. É muito bonito de ver, né? As pessoas, como disse Jesus, felizes aqueles que não viram e creram, e foram muitos, né? E você vê, então, né, Irandir, que todos os apóstolos viram Jesus primeiro. Tomé foi e duvidou. E quando Tomé teve a certeza de que era Jesus, foi que ele disse: meu Deus. Então, mostrou que tinha mais fé do que todos os outros, porque nenhum dos outros disse isso. E ele, de uma certa forma, ele mostrou isso. Verdade, ele realmente caiu a ficha dele naquele momento, né? Muito bom. Bom, Barbosa, Silvia e Ondina. É natural essa descrença de Tomé? O que aprendemos com ele? Vocês poderiam ir dizendo para nós? Vamos ver? Bom, natural é, porque como eu falei antes, até hoje nós temos essas dúvidas, essas descrenças. Não de Jesus, mas das pessoas que estão ao nosso redor, né? De quem vem nos contar alguma coisa. É absolutamente natural essa descrença dele. E, na verdade, é uma das partes mais humanas e identificáveis da história dele. Tomé não era incrédulo por rebeldia ou por falta de amor a Jesus. Ele era sincero, intenso e profundamente afetado pela perda. E isso nos ensina muito. Nos ensina que a dúvida faz parte da fé. Tomé nos mostra que ter dúvidas não significa ter fé fraca. Na verdade, a dúvida pode ser o início de uma fé mais profunda e verdadeira. Ele não fingiu acreditar só para acompanhar os outros. Ele foi honesto e Jesus respeitou isso. Cristo não repreendeu duramente, mas apareceu a ele, atendeu seu pedido e o convidou a tocar suas feridas. Ou seja, Jesus acolheu a dúvida de Tomé com graça. Fé baseada em experiência pessoal. Tomé queria ter a sua própria experiência com Jesus, e isso é compreensível. Ora, viu o mestre morrer, estava ali desolado, coração magoado, sentido. Ele queria ter essa experiência com ele, que não viu da primeira vez. Muitas pessoas não se contentam apenas com testemunhos alheios. Elas querem ver, sentir, viver por si mesmas. Tomé nos lembra que a verdadeira fé é algo pessoal, não herdada ou imposta. Jesus se revela a quem busca de coração. Tomé não ficou fechado em sua incredulidade. Ele estava aberto, disposto a crer, se tivesse um encontro verdadeiro. E Jesus veio ao seu encontro. Isso nos mostra que Cristo responde ao coração sincero, mesmo quando ele está em conflito ou dúvida. A confissão mais profunda vem depois da dúvida superada.
Quando Tomé finalmente vê Jesus, ele profere uma das declarações mais fortes e diretas de fé em todo o Novo Testamento. Senhor meu e Deus meu. Está lá em João, capítulo 20, versículo 28. Nenhum outro discípulo chama Jesus de Deus com tanta clareza. Isso mostra que uma fé testada pode se tornar uma fé poderosa. A bênção da fé sem ver. Por fim, Jesus diz a Tomé: porque me viu, você creu? Bem-aventurados os que não viram e creram. Está lá em João capítulo 20, versículo 29. Essa palavra não é um desprezo a Tomé, mas uma bênção estendida a todos nós que não vimos com os olhos, mas ainda assim nós cremos. Eu nunca vi Jesus. Acredito que nenhum de nós vimos ele, pelo menos nessa vida. Mas a gente sabe dele, a gente crê nele. Portanto, Tomé representa todos nós em algum momento da jornada. Sua dúvida é um convite à busca sincera. E sua fé restaurada é um testemunho de que Cristo se aproxima até mesmo quando nosso coração está em conflito. Ele não tem medo das nossas perguntas. E quando encontramos Jesus, nossas perguntas se transformam em adoração. É o que aconteceu com Tomé. Então, Barbosa, naquela época era algo inacreditável, mas hoje nós temos mais conhecimento a respeito da mediunidade e sabemos que é possível a comunicação entre os espíritos encarnados e desencarnados. Mas naquela época era preciso ver para crer, você não acha? Exato. Era preciso ver para crer. Mas os outros viram e não falaram nada. Mas Tomé foi e disse isso: eu quero ver. Mas Tomé era diferente. Exato. Ele era sincero. Ele era a ovelhinha negra, vamos chamar ele de ovelha negra. É como Preciso falamos aqui, ver, ele era sincero, ele era, de uma certa forma, ele era puro, ele era sincero. Ele não mentia só para agradar os outros discípulos. Vou ficar de boa com eles, vou dizer que acredito. Não, eu não acredito. Eu só acredito quando eu meter o dedo na ferida dele e olhar do lado, passar a mão do lado dele e ver a marca da lança. Ele foi sincero. Onde nós, hoje em dia, muitos de nós não somos. A gente quer agradar, aí a gente às vezes mente, ou se cala, ou fala palavras bonitas, só da boca para fora para agradar um filho, um irmão, um marido, uma esposa, um patrão. Ele não. Ele foi sincero e puro. E por isso tanto Jesus o amou. Mas Jesus amou a todos. Jesus amou a todos. Sim, mas Jesus, eu queria dizer o seguinte: por isso Jesus o amou, mesmo ele dizendo o que disse. Sim, é isso mesmo, Barbosa. E Ondina, é exatamente isso que você falou, né? E hoje, com o conhecimento que o Espiritismo nos proporciona, nós entendemos que a mediunidade é uma capacidade natural do ser humano. Hoje, né? E Tomé nos ensina que a dúvida, ela pode ser um caminho para uma fé mais forte. Sim. Que Deus é paciente, misericordioso com nossas dúvidas e que a fé verdadeira, ela vai além da necessidade de provas concretas. Muito bem, é isso mesmo. É isso que vocês falaram. Aproveitando, Silvia, deixa eu lhe perguntar. Hoje somos assim? Ainda precisamos ver e tocar para acreditarmos? Sim, nós já chegamos a comentar isso, né? A maioria das pessoas ainda precisa ver e tocar para crer. Mas precisamos incentivar a busca por uma fé mais profunda, baseada na compreensão e na confiança nas leis divinas. Porque a fé verdadeira não é cega, mas raciocinada, construída sobre a lógica, a observação e a experiência. É isso que nós precisamos. É muito interessante tudo isso, porque Kardec nos dá uma orientação
de que nós não devíamos crer simplesmente, né? Mas nós deveríamos ir atrás, buscar, pesquisar, verificar tudo, né? E João, ele dá uma orientação para que nós não creiamos em todos os espíritos, para que a gente possa também, né, e analisar tudo a fundo. E é isso que a gente precisa fazer. No caso de Tomé, né, ele realmente não creu em algo que era, vamos dizer, sobrenatural para a época, né? Mas ele também não tinha, ele foi muito rápido, eles estavam numa situação muito difícil, não tinha como averiguar aqui, né? Só Jesus aparecendo novamente, como aconteceu. Mas a gente deve realmente não acreditar em tudo que nos é falado e tudo, mas irmos atrás. Isso é muito importante, porque, como você falou, a fé tem que ser raciocinada. Eu tenho que saber por que eu creio, não simplesmente creio, né? Ondina, existem pessoas que, mesmo vendo, não acreditam, não é mesmo? Tem como fazer essas pessoas crerem? Olha, Irandi, eu acho que a fé é algo pessoal e intransferível. Se eu não acreditar que existe vida após a morte, mesmo que eu veja alguém que já se foi, eu posso pensar assim, que é coisa da minha cabeça, ou até um truque de ilusão. Agora, e se eu tenho fé nessa vida eterna, mesmo que eu não veja, aí eu posso crer. Mas não dá assim para forçar, a não ser que você, lá naquele fundinho, acredite. Eu, por exemplo, nunca vi a minha mãe após o desencarne dela. Mas eu a sinto com a mesma certeza que eu sinto um beijo ou um abraço das minhas filhas. Ela está lá, em algum lugar, torcendo por mim, orando para que eu consiga cumprir a missão aqui na Terra. Porque o amor, eu acho que ele transcende ao simples toque ou a visão. É bem por aí, porque aqui é que cabe a pesquisa, né? O estudo das situações ou fatos que acontecem conosco. Nós precisamos crer, mas esse crer tem que ser racional, tem que estar dentro das leis naturais. Hoje nós temos condições de atestar os fatos com segurança. Eu estou dizendo os fatos dessa nossa vida aqui, né? Grande. Pode terminar. É porque eu queria, exatamente nesse momento aqui, eu queria, é por isso que Kardec, né, um cientista incrédulo na época, quis entender, né, os acontecimentos das mesas girantes e foi o quê? Pesquisar, estudar, e nos trouxe essa filosofia, essa ciência maravilhosa que é a doutrina espírita. Porque precisou buscar respostas. Não simplesmente, né, viu ali como parecia um truque e falou, não, tem alguma coisa? Então, se tem alguma coisa, tem que saber o motivo. E é por isso, não é simplesmente crer, é Exatamente. Entender. Exatamente. Essa é a situação. Por exemplo, eu tenho muitos amigos que eu não converso sobre espiritismo porque eles não têm a mínima, não querem saber. Então, mais vale abrir os olhos a um que quer do que a 100 que não quer, não é? Então, mas acontece que hoje nós precisamos procurar entender.
a nossa vida, porque eu preciso entender o meu futuro. Como é que eu vou ter um bom futuro na vida espiritual? Eu preciso procurar saber se eu acredito, se eu creio. Né? E quem não crê, olha, vamos pesquisar, porque tem muita coisa que nós podemos aprender. Mas, Barbosa, depois desses acontecimentos, parece que Tomé realmente creu em Jesus e saiu a levar a boa nova para outros lugares. Quais foram esses passos de Tomé? Você não esquece eu, né? Vamos lá. Exatamente. Após o encontro com o Cristo ressuscitado, Tomé passou de alguém marcado pela dúvida, olha aí, de alguém marcado pela dúvida, para um verdadeiro missionário da fé ousada. Embora a Bíblia não detalhe os passos posteriores de Tomé, a tradição cristã, especialmente a oriental, preserva relatos muito ricos sobre o que ele fez depois da ressurreição. Vejamos alguns desses relatos. Pregação fora dos territórios comuns dos apóstolos. Enquanto muitos apóstolos ficaram mais próximos do mundo greco-romano, Tomé tomou um caminho mais oriental. De acordo com a tradição, ele sentiu-se chamado a levar o evangelho a terras mais distantes, onde poucos se atreveriam a ir. Missão na Pérsia e na Mesopotâmia. Antes de chegar ao seu destino final, Tomé teria passado por regiões como a Pérsia, atual Irã, e partes da Mesopotâmia, evangelizando e fundando pequenas comunidades cristãs. Alguns estudiosos acreditam que ele também passou pela Síria. Quer ver, ele ia àqueles lugares e ainda formava comunidades cristãs. Evangelização na Índia. O feito mais marcante de Tomé, segundo a tradição, foi sua jornada à Índia. Relatos antigos afirmam que ele chegou ao sul da Índia, na região de Kerala, por volta de 52 depois de Cristo. Ele teria fundado 7 comunidades cristãs, conhecidas como as 7 igrejas de Tomé. Ele é considerado o pai da fé cristã na Índia, especialmente entre os cristãos sírio-malabarenses e os chamados cristãos de São Tomé. Esses grupos existem até hoje e mantêm viva a tradição apostólica ligada a ele. E, finalmente, o martírio em Milapore. Tomé teria sido martirizado em Milapore, na região próxima à atual cidade de Chennai, na Índia. Não sei se a pronúncia está correta não, viu? Mas eu acredito que seja isso. Segundo a tradição, ele foi morto por soldados, transpassados por lanças, de forma simbólica e irônica, pois ele mesmo quis tocar as feridas do Cristo traspassado. Hoje, existe um santuário lá, a Basílica de São Tomé, construída sobre o que é considerado seu túmulo. Daí, concluímos que Tomé foi um apóstolo valente, missionário e mártir. Alguém que levou o evangelho a lugares que ninguém mais ousou ir. Seu legado é especialmente forte no Oriente e nos mostra como Deus transforma nossas dúvidas em testemunhos vivos, que podem alcançar os confins da terra. É aquele homem que não tinha fé, o que fez, né? Como voou alto. Ele foi para um lugar onde eu acredito que ninguém realmente foi, né? Porque ele chegou à Índia e ele foi para lugares onde as religiões eram completamente diferentes, né? Exato. E ele foi muita coragem de Tomé. É aquela fé ousada, como foi dito no início. Ele ousou. Exatamente. Silvia, é interessante que a nossa força duplica ou quadruplica depois de um evento que marca profundamente o nosso ser. E passamos a crer em Deus, em Jesus. E a partir daí saímos a levar com muita convicção o Evangelho. Você pode comentar sobre isso? Posso sim, vamos lá.
Sabe aquele ditado? Se não for por amor, vai pela dor? Então, casos que abalam nossas estruturas, geralmente a dor, podem nos levar a questionar nossas crenças e a buscar um sentimento mais profundo na vida. Quando encontramos respostas em Deus e em Jesus, nós experimentamos a melhor transformação interior. Ela nos dá uma força renovada, uma convicção que nos impulsiona a compartilhar nossa fé com os outros. Nosso testemunho se torna um poderoso incentivo para levar esperança e consolo a quem precisa. Depois de um impacto, né, muitos de nós acabam tendo essa disposição, né, de levar a fé. Né? Depois de uma dor que nós sentimos, fomos curados ou encontramos o caminho. Realmente é bem por aí. Ondina, e leva as pessoas a se entregarem ao perigo e até a morte depois de entender realmente a mensagem de Jesus. Bom, somos todos pecadores, né, Irandir? Todos nós. Quando entendemos quem é Jesus e o porquê ele veio ao mundo, queremos, acima de tudo, nos libertar de todos os nossos pecados. Queremos sentir aquele amor, aquele que Jesus sente por nós, sabe? Nós nos arrependemos e, ao vermos aquela luz que Jesus irradia, que ele emana, a simplicidade com que ele leva a vida, a única coisa que queremos é seguir, não importa para onde, desde que estejamos junto dele. Eu sei que hoje não nos é proibido, né, seguir Jesus, amá-lo e honrá-lo, como era há 2000 anos atrás. Penso que naquela época estávamos tão cansados, né, mas tão cansados de esperar pelo Messias, tínhamos sofrido tanto, que ao vê-lo, que ao saber dos seus milagres, das suas curas, e aquela luz, né, que ele irradiava, não tínhamos mais dúvidas e saí correndo atrás dele, como eu vi a cena de Joana de Cusa em The Chosen. Era o que traria a felicidade que tanto almejamos. Não tínhamos mais medo de nada. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Isso foi, eu acho, esse sentimento que você passou, né, realmente assim emociona também, é o que sentiram os apóstolos, né, e os seguidores de Jesus, né, e Tomé, que saiu aí para o Oriente, para um lugar totalmente fora do contexto em que ele vivia, lembrando que Tomé também era um ser assim bem rústico, né? Como Pedro, como os outros apóstolos. E veja como ele foi assim corajoso, né? Ele teve aquele impulso de ir e, como o Barbosa disse, ele foi ousado na fé. Né? Agora eu queria que vocês falassem para a gente aqui o que Tomé nos ensina. O Barbosa, Silvio e Ondina. O que nós aprendemos com Tomé? Olha, Irandir, a história de Tomé é uma das mais belas e humanas entre os apóstolos e nos ensina lições profundas e muito atuais. É normal ter dúvidas. Tomé nos mostra que duvidar não é pecado. A fé verdadeira não é cega, mas busca compreender, tocar e experimentar. Ele foi sincero sobre suas incertezas e Jesus não o rejeitou por isso. Pelo contrário, Cristo se apresentou a ele com amor e paciência. Então, aprendemos que Deus não rejeita um coração sincero, mas mesmo quando está em crise, que Jesus responde à busca sincera. Tomé queria ver, queria tocar,
queria crer com convicção. E Jesus foi ao encontro dessas necessidades. O mestre sabia que a dúvida de Tomé não era desdém, mas desejo profundo de crer com o coração inteiro. Com isto, vemos que Jesus respeita quem o busca de verdade, mesmo com lágrimas, feridas ou questionamentos. Ensina também que a fé pode nascer da dúvida. A dúvida de Tomé foi o ponto de partida para uma das maiores e mais fortes confissões de fé no Evangelho. Senhor meu e Deus meu. Essa declaração é poderosa. Não apenas um reconhecimento de que Jesus ressuscitou, mas uma entrega total. E quem crê sem ver é bem-aventurado. Jesus disse a Tomé: bem-aventurados os que não viram e creram. Essa palavra é dirigida a todos nós, que não vimos Jesus fisicamente, mas cremos pela fé, pelo testemunho e pela ação do Espírito Santo. Daí, temos que saber que a fé madura confia em Deus, mesmo sem provas visíveis. Isso agrada ao coração do Senhor. Tomé nos ensina também que a fé verdadeira não é a ausência de dúvida, mas a coragem de buscar a verdade, mesmo no meio das incertezas. E aí a Undina estava falando que, mesmo que não acreditasse, mas em reencarnação, aquela coisa, ficaria na dúvida. E citou Kardec. Então, hoje nós temos convicções e certezas. Por quê? Porque nós estudamos, porque nós buscamos tirar nossas dúvidas. Aí eu encontro um colega que, quando eu falo qualquer coisa, rapaz, eu não acredito nisso não. Pronto, ele simplesmente diz aquilo. Aí eu digo a ele: vá pesquisar, vá estudar, busque a ciência também. Não busque só um livro escrito por Chico, por Divaldo, vá buscar a ciência também. Aí você pode dizer que não acredita. Mas dizer eu não acredito sem buscar, sem a coragem de buscar, Tomé teve essa coragem. E que uma vez que encontremos Jesus, o ressuscitado, somos transformados para viver com propósito, ousadia e amor. E tudo isso aí, Tomé demonstrou. Ele tinha o propósito de levar o evangelho mais longe. A Índia, Mesopotâmia, Síria. Ele teve a ousadia de enfrentar outras religiões. Talvez não tenha confrontado, mas de uma certa forma, ele estava lá. E amor. Porque tudo que ele conquistou foi com amor. Essas comunidades que ele criou, essas igrejas que ele criou, foi com amor. Então, essas três coisas, a transformação de Tomé nos mostra e nos deixa como exemplo. A história de Tomé nos mostra que a fé é uma jornada, não um destino final. É um processo que pode envolver dúvidas, questionamentos e momentos de incerteza, mas que também pode levar a um crescimento espiritual profundo. E cabe só a nós irmos atrás desse conhecimento para crescermos. Nos mostra também que a coragem de Tomé em seguir Jesus, mesmo com suas dúvidas, nos ensina a não desistir e a seguirmos em frente, mesmo com todas as dificuldades apresentadas. Bem, eu aprendi com Tomé que não é preciso ver e nem tocar nas feridas de Jesus para crer na vida eterna após a morte. Então, eu levarei comigo, gente, aonde eu for. Porque a gente pode, sim, ter muitas dúvidas, mas que a melhor forma de sentirmos essa fé inabalável é raciocinando, compreendendo a mensagem de Jesus e estudando o seu evangelho. E olha, Jesus ele veio ao mundo nos ensinar que o reino de Deus existe e cabe a nós chegarmos até ele. E a morte dele tão
sofrida, né? Nos mostrou que essa dor ela é passageira. E que quando compreendemos isso com convicção, agiremos de forma mais serena e resignada. E eu aprendi também, gente, que apesar de sermos espírito eterno, estamos humanos e que a humanidade muitas vezes pode ser um véu que cobre o nosso conhecimento. E a nossa consciência, ela sabe a que viemos, mas as tentações terrenas podem fazer com que esqueçamos do nosso verdadeiro eu. Tomé era valente, corajoso. Em João capítulo 11, versículo 16, disse, pois, Tomé, chamado Dídimo, aos condiscípulos: vamos nós também para morrermos com ele. Isso se refere a quando Jesus decidiu, a ver seu amigo Lázaro, que estava morto em Betânia. Ou seja, ele incentivou a todos a irem com o mestre, morrer junto dele se necessário. Então, sejamos valentes, não vamos temer em mostrar o nosso amor a Deus, pois Ele é o nosso Criador e a Ele devemos toda a nossa glória. Muito bem. Eu vou seguir vocês, eu não preciso nem falar, porque vocês já falaram tudo o que Tomé nos ensinou. Né? Barbosa e Ondina, o que é crer? Nós vemos que os apóstolos, depois de 40 dias com Jesus, após o Pentecostes, mudaram sua forma de ser, viraram verdadeiros crentes, passaram a operar milagres, ter uma convicção tão forte que a fé se tornou inabalável. Como adquirir esse estado de consciência? Essa é uma pergunta bem profunda, viu? E essencial, né? Para quem deseja viver uma fé real, uma fé transformadora. O que é crer de verdade? E como chegar a esse estado de consciência inabalável que os apóstolos alcançaram após o Pentecostes? Crer não é apenas aceitar uma ideia com a mente. Crer, no sentido bíblico, é colocar confiança, esperança e entrega total em alguém. Neste caso, em Jesus. A palavra usada no Novo Testamento, especialmente em grego, carrega o sentido de confiar com o coração, apoiar-se completamente e seguir com obediência. Crer é viver como se aquilo em que você confia fosse mais real do que o que você vê. E o que mudou nos apóstolos após a ressurreição em Pentecostes? Os discípulos, mesmo andando com Jesus, por anos, ainda eram frágeis, confusos, com medo. Mas depois da ressurreição, e principalmente após o Pentecostes, tudo mudou. O medo deu lugar à ousadia. A dúvida deu lugar à convicção. O silêncio deu lugar à pregação poderosa. Eles curavam, expulsavam demônios, enfrentavam perseguição e não negavam mais a Jesus. O que aconteceu ali? Eles foram cheios do Espírito Santo. Como adquirir esse estado de consciência transformada e inabalável? Esse estado de fé firme e viva não vem só pelo esforço humano, é o resultado de um processo espiritual profundo, onde Deus age em nós. Mas há caminhos práticos e espirituais para nos colocarmos nesse processo de transformação. E que caminhos seriam esses? Obediência e prática. Buscar o Espírito Santo, comunhão com os outros crentes, relacionamento real com Jesus, provas e perseveranças. Então, meus amigos, crer é confiar com todo o coração em quem Deus é, mesmo sem ver tudo claramente. É isso aí. Eu fui buscar no dicionário o significado original grego da palavra crer.
sabe? Ele envolve uma entrega total. Corpo, alma e espírito. Significa submeter-se 100% aos ensinamentos cristãos bíblicos. No dicionário brasileiro da língua portuguesa, pode variar um pouco o sentido. Ter como verdadeiro, acreditar, ter crença, ter fé, ser crente, ter confiança, ter fé, aceitar como verdadeiras as palavras de ou ter confiança em. Em todos esses casos, crer em alguém ou em alguma coisa é necessário conhecer. A doutrina espírita, ela nos ensina que é importante crer e ter fé em Deus e nas mensagens de Jesus, mas que esta fé não precisa ser cega. Fé raciocinada impele o homem a examinar mais aquilo que lhe é dito, enquanto a fé cega o leva a não examinar os fatos que lhe são mostrados, acreditando inteiramente naquilo que lhe é falado, sem que haja nenhum exame prévio desta fala. Em vários momentos da Bíblia, Jesus exalta aqueles que não precisam ver para crer. Assim como a mulher hemorroíça, que só de tocar no manto de Jesus foi curada pela sua fé, e ela foi curada. E também pelo centurião, que diz que sabia que Jesus não precisaria ir até a sua casa para curar seu criado, que mesmo de longe, Jesus era capaz de curá-lo, deixando Jesus admirado. Mas lembrai-vos das palavras de Jesus, em Tiago, capítulo 2, versículo 26. Porque assim como o corpo sem o espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. A fé está relacionada diretamente às nossas obras. Desta forma, uns possuem mais fé e outros menos. Isso é variável de pessoa para pessoa. Pois é, exatamente, né? Então, o Pentecostes, né, segundo o apóstolo Paulo, as línguas de fogo, né, que desceram sobre a comunidade cristã em Jerusalém, os encheu do Espírito Santo. E eles saíram, então, a pregar em diversos idiomas, sendo que todos eles entendiam o que eles estavam falando. Está em Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo de 1 a 13. Por Espírito Santo, compreendemos ser uma legião de espíritos santificadores na luz e no amor que cooperam com o Cristo. Foi um evento de grande magnitude e, na opinião de Caibar Schutt, Vida e Ato dos Apóstolos, o trabalho dos apóstolos durante a vida corpórea de Jesus foi praticamente nulo. Só após a explosão de Pentecostes é que eles entraram em ação para o desempenho de grandes tarefas. Pedro a considerou como de grande importância, citando que durante a sua jornada terrena, antes do Pentecostes, era homem frágil e pecador, não hesitando em apedrejar os mais infelizes, chegando ao extremo de advertir o Cristo para fazer o mesmo. Apenas depois que ele despertou para a inspiração celeste, que é o Pentecostes, né, foi que passou a considerar os ensinamentos do Cristo com maior propriedade. No livro Paulo e Estevão, na segunda parte, no capítulo 3, dele O Espírito de Emmanuel e Psicografia de Chico Xavier, nós percebemos que os discípulos tiveram contato com o mundo espiritual. E a partir daí, nada de temor. Eles viram tudo que Jesus lhes falou, entenderam a mensagem de Jesus e saíram pelo mundo a pregar destemidamente. Foi ali que surgiu para eles a mediunidade. E Tomé saiu a pregar, tendo estendido seu apostolado à Índia,
conforme o Barbosa nos disse, onde é reconhecido como fundador da Igreja dos Cristãos Sírios Malabares, ou Igreja dos Cristãos de São Tomé. Consta que no ano 53 da era cristã, teria sido martirizado pelo rei de Milapura, na cidade indiana de Madras, a flechadas, que lhe provocaram intensas hemorragias, dissolvendo-se sua vida pouco a pouco. A dor e o sangue não lhe destruíram o sonho. Ele sonhava com a eternidade. E assim, queridos amigos, queridos ouvintes, queridos internautas, chegamos ao final do nosso podcast, muito felizes por termos abordado mais um personagem muito importante e que trouxe muitas reflexões sobre sua convivência com Jesus. Que não tenhamos a necessidade de ver para crer. Então, nesse momento, nós vamos para as nossas considerações finais. Por favor, Silvia, suas considerações finais. Meus amigos, vou deixar aqui uma reflexão. Qual foi a sua marca dos pregos que transformou uma dúvida em uma convicção sólida em sua vida? Até nosso próximo personagem. Tenham todos um bom dia. Ondina, as suas considerações finais, por favor. Obrigada, Irandi. Que personagem maravilhoso, né? Queridos amigos, como é bom estudar esses personagens da Boa Nova. Com Tomé e com vocês, eu aprendi muito hoje. Aprendi que para crer não basta apenas ver, mas é preciso também compreender. Então, é uma pena que tenha acabado. Eu agradeço a cada um dos nossos ouvintes e telespectadores que nos acompanharam até o final dessa linda jornada com Tomé. Espero que ela tenha sido tão esclarecedora quanto foi para mim. Desejo a todos um excelente dia e que a paz de Jesus esteja com cada um de nós. Barbosa, suas considerações finais, por favor. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco, vocês, meus irmãos de bancada, dizer a todos, vamos ter fé. Devagar se chega ao longe. Lembre-se que a lua nasce num canto da sua cidade, mas aos poucos ela vai caminhando e perto do amanhecer ela já está do outro lado da cidade. Então, sejamos assim, pacientes, com amor, com a vontade de viver o Cristo. Fiquem todos na paz. Queridos, quero convidar a todos vocês a se inscreverem no canal do Lar Ismael, no YouTube, no Instagram e no Spotify. Obrigado aos meus amigos Ondina, Barbosa e Silvia pela oportunidade de dividir com vocês mais uma história maravilhosa. E Tomé encheu os nossos corações, eu tenho certeza. Quero agradecer à equipe espiritual desse projeto que nos auxilia e nos inspira. E ao nosso Mestre Jesus por essa lição maravilhosa e a Deus, nosso Pai. A você que está nos ouvindo, nos assistindo, muito obrigado pela sua audiência. E até o nosso próximo podcast. Que Jesus fique com cada um.